Santa Ceia do Senhor. Assim disse o apóstolo São Paulo: porque eu recebi diretamente do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou pão. Tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vós ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Espírito Santo. Com estas palavras de 1 Coríntios, capítulo de número 11, eu quero abraçar as ovelhas de Deus, que voltam a formar conosco a cadeia da prece poderosa. Que Deus seja louvado, que a presença da Trindade augusta e divina nos envolva, que o sábio arquiteto venha estar presente, desenhando, arquitetando, moldando o nosso viver e o nosso caminhar espiritual. Esta não é uma live comum, é uma retransmissão de um programa que já está no ar há 43 anos, diretamente da Bahia para todo o Brasil. Bom dia, Espírito Santo, o encontro de vasos, o congresso Línguas de Fogo pela manhã e também o Café com Jesus. Bom dia, Espírito Santo. Brasil! É para todo o Brasil, Europa, Ásia, África, Oceania. É para a grande família católica, família evangélica, família espírita. É para todos que crê, que acreditam no campo espiritual para o futuro com Deus. Meu abraço a todo o povo de Fortaleza, a todo o povo de Iguatu, no Ceará. Ontem um pastor me ligava do Ceará dizendo: ô missionário Daniel, o senhor falou de tantos estados e esqueceu do meu querido Ceará. Estamos aqui antenados também com o Senhor. Deus abençoe o Ceará, Deus abençoe Fortaleza, Deus abençoe a nossa bela e querida Campina Grande, Caruaru. Deus abençoe João Pessoa, Natal. Estamos pela ICBRN Rio Grande do Norte. Estamos também pela Nazaré FM, cobrindo todo o recôncavo baiano. Estamos pela cruzeiro.com.br. Estamos pela Cultura da Bahia. Estamos por várias rádios online comunitárias espalhadas por todo o território nacional, todas conectadas com a internet,
falando para o Brasil, para o mundo, através do Bom Dia Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo. Este é o Congresso Línguas de Fogo, para você começar o dia debaixo da proteção de Deus. Josiane de Jesus Santo já está conosco, meu amigo pastor Rogério Magalhães. Este programa é nacional e internacional. Lígia Magalhães, Jackson Vizinho, Claudete, Vanderlei de Oliveira, pode chegando, família bonita, família de Deus, já está em 5G. O que é isso, Rogério? Já está em 5G? Não entendi, não sei o que é o 5G. Será que é a internet que já está em 5G em todo o Brasil? Olha, o Congresso votou, não é? Não sei se já estão conectados em 5G. Se estiver, meu irmão, aí que a gente vai arrebentar as cortinas de ferro, de bambu, e vamos alcançar todos os 4 cantos da terra. E vamos chegar a Marte, vamos chegar à Lua, vamos chegar a Júpiter, vamos chegar a Plutão, vamos chegar a Netuno, vamos cobrir todo o espaço pela vontade de Deus. A voz de Deus tem que ir longe. É a nova conexão de internet. Mas será que já está o 5G? E aí, você acha o quê? Você que é o diretor aqui da rádio. Deus abençoe. Se ainda não está, nós vamos chegar lá. Aqui ainda é 4, mas vamos chegar sim a 5G. Aí vai ser mais forte. Vanderlei de Oliveira já está conosco. Sala Patrícia Bernardes já está conosco. Deus te abençoe, Sara. Deus te abençoe, Sara. Lisete já está conosco, a nossa pastora amada de São Caetano. Walter Balbino, coloque aí o número do Pix, Walter, porque o programa que está chegando agora em todo o Brasil é o Bom Dia Espírito Santo, Café com Jesus. Bom dia, Espírito Santo. Brasil! É gostoso levantar pela manhã e dizer bom dia, Espírito Santo. Tem pessoas que já levantam chamando nomes, brigando, agredindo, discutindo. Mas feliz é aquele que acorda dizendo, bom dia, meu amigo Espírito Santo. Coloca aí agora um copo com água ao lado do rádio, para que esta água seja ungida por Deus. Creia na voz da profecia. Coloque também a caneta que você vai assinar papéis e documentos. Um pouquinho do azeite de oliveira para a santa consagração. Lívia Barbosa já está ali colocando o Pix do Bom Dia Espírito Santo. Célia Paim, Nelma Souza, Rogério, essa é a semana do Pix, é isto aí, Rogério. É a semana da bênção. Deus abençoe. A chave do Pix é 71 9918 62 232, tá bem? Este é a chave do Pix do Bom Dia Espírito Santo. Pregue o Evangelho através da minha voz. Quem sabe você recebeu um chamado de Deus, como eu recebi. Quem sabe Deus te convocou, como Ele me convocou. Mas você nunca pôde estar pregando o Evangelho 24 horas. Mas eu posso. E eu te dou uma oportunidade para evangelizar o Brasil e o exterior, através da minha voz. É uma mensagem simples, ungida, é a pura palavra de Deus, sem sociologia, sem psicologia, é a Bíblia como ela precisa ser transmitida, sem acrescentar ou sem adulterar. Muita gente está acrescentando coisas
outros estão adulterando. A Bíblia tem que ser transmitida, a palavra como ela é. Tá bem? Pregue o Evangelho para a África, a Ásia, a Oceania, a Europa. A Europa está morrendo sem Deus. É um continente rico, mas é um continente pobre, porque não tem Jesus. Os países da Europa estão morrendo sem a presença do Espírito Santo. São ricos, são cultos, são dedicados aos estudos, mas têm a Bíblia como um livro cultural, histórico apenas. A Europa precisa de mim. A Europa precisa de nós mais do que a África. Porque está havendo um avivamento na África hoje, em todo o continente africano. Eu tenho acompanhado. Mas a Europa está mergulhada na mão dos bruxos e bruxas. Feitiçaria e idolatria. Ganância, suicídio e drogas. E nós estamos entrando em Portugal, Espanha, França, Alemanha, Austrália. Estamos entrando através do Face, através do YouTube, através das redes de rádio. Segundo o relatório que o YouTube me mandou, estamos sendo alcançados na Alemanha, também no Japão, Coreia do Sul, não sei, Coreia do Norte, Suíça, Suécia, Reino Unido. Então, vamos levar Jesus para este mundo de trevas. Vamos levar Jesus. Pregue o Evangelho através da minha voz. Ensine o povo a crer no poder da unção, no poder da cura, da libertação, da transformação. Ajuda-me a manter esta rede no ar. Existem emissoras que me retransmitem 0800. Mas nós temos um compromisso com várias outras. Então, manda um Pix. É o melhor sistema hoje de transferência. Você transfere aí, já está em minha mão. Para nos ajudar neste mês de novembro. Um dízimo, um voto, uma bênção. Tá bem? Ganhe almas através da minha voz. Pregue o Evangelho. O mundo precisa da palavra de Deus. As instituições precisam da palavra de Deus. As famílias, as pessoas. O mundo jaz no maligno. Mas vamos amarrar o maligno com a força da palavra de Deus. Aqui não é lama e nem areal. Aqui não é ganância e nem avareza. Aqui é o poder de Deus através de um missionário da ordem de Cristo. Pregue o Evangelho através da minha voz. A Bíblia diz que as nossas obras nos acompanharão. A Bíblia diz que a um ele deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1 talento. Vamos pôr os nossos talentos em favor daqueles que precisam da salvação eterna. Tá bem? As nossas obras nos acompanharão. Depois que formos, por isso que ele dirá, estava enfermo e não foste me visitar. Quando você investe na obra de Deus, Deus abre as janelas dos céus em sua direção. Entendeu?
Abençoa o Bom Dia Espírito Santo, abençoa. É uma oferta, um dízimo de amor, que vocês me conhecem. Venham e vejam o que temos feito nestes 43 anos. Tira a prova dos 9. Venham e vejam. Semeia em terra boa, produtiva. Você semeia 1 e colhe 100. A medida é recalcada, sacudida e transbordando. Vamos chegar diante de Deus, levando as almas que ganhamos. Através da minha voz, cada alma que eu ganho é uma pedra em sua coroa. Então, seja inteligente. Ponha a semente na mão de quem sabe semear, aonde semear, o tempo de semear, a terra que precisa ser semeada em tempo e fora de tempo. Manda um Pix. O número do Pix está aí. 71 é a chave. 99186232. Vamos semear em terra estranha e fértil. Estranha não. Vamos semear em terra boa e fértil, Helenir Brandão. Deus abençoe meu amigo pastor Fábio. Deus abençoe Fábio, já semeou, foi a vida dele para a obra de Deus. É isso aí, Fábio. Deus te abençoe, filho querido, servo de Deus. Então, bom dia, Espírito Santo, coloque meu nome no caderno de oração para Deus abrir uma porta de emprego. Edivaldo da Silva Vaz Vaz. A porta já está aberta. Até quarta-feira você estará recebendo comunicado, Edivaldo. Palavra profética. Deus te abençoe. Walter está colocando o número do Pix ali, ó. 71 991862 232. Entre em minha página no YouTube. Eu tenho mais de 200 programas gravados. Mesmo que você não queira ouvi-lo todo, assistir todo, pelo menos a mensagem. A mensagem é a mensagem que vem de Deus para mim, de mim para você, pela Bíblia. Ou entra lá em minha página no Instagram, tá bem? Daniel de Oliveira, volume 1, volume 2. No Facebook também. E assim, compartilhe, curtam, dê o seu like e vamos fazer juntos, porque fazemos parte do batalhão da fé. Vamos fazer juntos a obra de Deus. Novembro, o mês da semeadura. Eu te amo, Dezembro, o mês da colheita. Santo. Janeiro, começa o ano da vida. Minha alma, Pessoas ontem ligaram para mim pedindo oração e jejum, porque crê em nossa pregação. Bem-aventurado é aquele que crê. Zacarias Francisco ligou pedindo oração. Alexandra Rocha Santos, Ana Rita dos Santos e André das Mercês Borges, Anésia dos Santos França, Helenir Brandão já está ali. Essa obra é obra santa. Vamos semear. Amanda Andrade também já está ali conosco. Rose Santana, pode chegando para o grande congresso Línguas de Fogo, de 5 a 7 da manhã, por esta cadeia que cobre o Brasil do Iapoque ao Chuí. Hudson Lima Costa já está conosco. Antônio Mário Vieira, Antônio Rosalino, Bete, que está com câncer, Kleber Nogueira Roma, Creunice dos Santos, Rosimeire de Jesus Reis, Ana Cláudia está assistindo. Bem-vinda, filha querida.
Edith Guedes, Cremilda de Jesus, Creonice dos Santos, Elisângela da Silva Ramos, Everaldina de Souza, Gabriel Fernandes de Lima, Ivanildo Vieira Souza, Rose Santana, Jailton Júnior, Joanita Silva, Lázaro Nascimento, Leila de Souza Almeida, Lourdes Olívia Santos, Maria de Lourdes, Marcelo Luiz Leite dos Santos, Maria Costa Santos, Maria da Conceição Pessoa, Maria Luísa Oliveira, Maridalva Vieira de Souza, Norma Lúcia Cunha, Paulinho de São Felipe, Paulo Afonso Soares, Raimundo Celso, Ronaldo Oliveira, Rosimeire Denivaldo Nascimento, Manuel Brito, diretamente da cidade de Lagarto, Sergipe. É isto aí. Silvia dos Santos Ribeiro, Wanda Gonçalves, Vanderlice Almeida da Cruz, Vanete Guedes, William Santos, pessoas que estão ligando para mim pedindo oração. Manuel Brito, diretamente Manuel Brito, diretamente, falou ali alguma coisa diretamente, mas não completou a frase, não é? Pode continuar ligando para mim, pode continuar mandando mãozinha, foguinho, porque eu estou antenado aqui na Bíblia, no microfone e também na minha imagem, no celular. 5 horas e 30 minutos. Vamos louvar a Deus. Fogo, fogo, fogo. Estamos vivendo um tempo de incêndio espiritual. Puxa as cadeiras aí, puxa o tapete, o sofá. Afasta um pouquinho da mesa do café. Tira a mão da garrafa térmica e do bule. É Pinhão, Sergipe. Manuel Bispo, não é Lagarto, não. É Pinhão, Sergipe. Quem nasce em Pinhão, será que é Pião? Pinhão. Quem nasce em Pinhão? Deus abençoe o povo de Pinhão, que estão ligados conosco, e todo o estado de Sergipe. Deus abençoe a cidade de Buquim e todo o povo lindo aí de Sergipe. Vamos louvar a Deus. Bom dia, Espírito Santo. Fogo, fogo, meu Senhor, manda. Quero sentir teu poder. Fogo, canta Rogério, manda. Faz meu coração canta Walter, canta Marta Machado, manda o fogo que Moisés via, o fogo que nasceu canta dia, Cristiane Ferreira. Louve a Deus, Cristiane. malícia, prostituição, Canta Aparecida Fagundes, canta Eleni Brandão. Vamos louvar a Deus. Vamos encher a terra com louvor. inimizade, porfia, inveja e decisão. Manda fogo, Canta Marineide, canta Jackson Eleni. fogo, manda meu Senhor, manda, faz meu coração arder. Fogo, fogo, meu Senhor, manda o fogo que Moisés Canta via, Maeli. fogo que nessa sadia Louve a Deus, Maeli. consumia. Quero obter energia para poder divulgar essa mensagem que salva e tem poder para curar. É isso aí, Quero Jesus. obter energia para mortos ressuscitar. É fogo. Ter ousadia para demônio expulsar. Canta Maria Garcia. Fogo, meu Senhor, manda. Quero sentir teu poder. Marineide, canta Marineide, canta Marineide. Manda, faz meu coração arder. Fogo, manda meu Senhor, manda o fogo que Moisés via, o fogo que nessa sadia, o fogo que não consumia.
Canta, Amanda. Quero ver fogo caindo. Tira a máscara, Amanda. Canta. Quero ver fogo caindo. Quero ver mudo falar. Quero ver fogo caindo. Quero ver surdo escutar. E cego que for sarado, de alegria chorar. Manda fogo, fogo, meu Senhor. Manda, quero sentir teu poder. É isso aí. Fogo, manda, meu Senhor. Manda, faz meu Canta, coração Eriovaldo. Aí em Caruaru, Eriovaldo. Senhor, manda o fogo que Lisete, Rogério, Iraci. essa sardinha Canta, Lisete. sumia. Rouca, mas canta. Rouca. Mas canta. É. Quero ver crente pedindo e o Senhor renovar. Quero ver almas chorando ao meu Senhor se entregar. A pastora Lisete lá em São Caetano está rouca. Eu estou ouvindo ela cantar. Rouca. Mas vai voltar ao normal, viu, filha? Deus abençoe. Edivaldo da Silva Vaz está conosco, cantando também. É gostoso levantar pela manhã, viu, Iraci? E dizer bom dia, Espírito Santo. Quero levantar cantando, louvando ao meu Senhor. Quem levanta cantando, louvando, se ungindo, viu, Eriovaldo José, canta aí em Caruaru. Seu pai cantava, seu pai abria cultos para mim. Viu, Elenir? Viu, Joel Santana? Canta, Joel. Nunca mais você cantou, Joel. Mesmo a voz de fuinha, mas canta. O importante é você louvar ao Senhor. Não importa a tonalidade da voz. O importante é a tonalidade da fé. 5h35. Tem gente que já levanta pela manhã com cigarro no canto da boca. Outros levantam bebendo cachaça, cheirando cocaína, crack. Outros levantam chamando nomes, brigando, agredindo. Outros levantam com ódio, com raiva, já com arma na cintura, esperando um dia de trevas. Mas feliz é aquele que levanta pela manhã e se unge com óleo e sai cantando e louvando a Deus. Assim o seu dia será produtivo. De outra maneira, seu dia será de ódio, raiva, rancor, gritaria e violência, febre e dor. Comece o dia com Jesus. Comece o dia dizendo: eu quero Jesus. E aí você terá um dia produtivo, de paz, debaixo da proteção divina. Tá bem? Valorize o campo espiritual, para que Deus possa te valorizar também. É a lei do dar para receber. É a lei do crer na nossa pregação. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. É isto aí, Eriosvaldo. Erivonaldo, aliás. É isto aí, filho. Comece o dia com Deus, com bom dia, Espírito Santo. Por isso que há 43 anos eu estou aqui. É difícil levantar 4 da manhã? É. Mas já há 43 anos, de 5 às 7 da manhã sempre, começando o dia e orientando o povo a começar o dia tomando café com Jesus. Pode ser um bule, uma garrafa térmica, um cuscuz, um pão de queijo, um queijo coalho. Pode ser um ovo frito, um aipim com manteiga de garrafa. Pode ser um pão francês ou um pão cacetinho. Sabe o que é pão cacetinho? É um pão pequeno. Sabe o que é vara de pão? É um pão, uma bisnaga grande. Você pode estar aí
comendo seu bolo de aipim, de fubá, de tapioca. Mas comece o dia louvando a Deus. Uns estão jejuando. Hoje eu tenho mais de 8.000 pessoas jejuando nesta sexta-feira. Eleni está dizendo, pão de sal, é isto aí. Tem pão de milho, pão de coco, pão de leite. São tantos pães. Mas começa o café abençoando. Abençoa a sua mesa. Abençoa o almoço de hoje, o almoço com Jesus. O jantar com Jesus. Precisamos abençoar. Sabia que tudo aquilo que a gente compra ou produz, às vezes está contaminado por agrotóxicos? Sabemos que muita coisa que a gente compra no mercado, na feira livre, aquele feirante, aquele empresário tem pacto com demônios, e tudo ali está contaminado espiritualmente. Por isso que você deve consagrar a sua feira, as suas compras, seu fogão, suas panelas, sua geladeira para Deus. E a Bíblia diz: se comer ou beber alguma coisa mortífera, não lhes causará dano algum. Aprenda a abençoar a sua feira, a sua despensa, as panelas da sua casa, porque tudo que a gente compra na feira livre, no mercado, às vezes o dono daquele mercado, daquele açougue, daquele frigorífico, daquele abatedouro, tem pacto com ídolos e demônios. Então consagre a Deus, viu? Consagre a Deus. Abençoa a sua comida, seu café. E a Bíblia me garante, se beber, se comer alguma coisa mortífera, não lhes causará dano algum. Entendeu o que eu falei? Abençoa a sua despensa, sua farinha, seu feijão, seu açúcar, arroz, o milho de pipoca, o fubá. Abençoa seus legumes e verduras e frutas e carnes. Porque às vezes o dono daquele açougue tem lá uma imagem de escultura, está tudo irradiado. Aprenda a consagrar. Aprenda. Nenhum judeu almoça ou janta ou toma café sem antes ler a Torá e fazer a prece. Meu bisavô era judeu. Por isso eu posso falar com autoridade. Consagre a Deus tudo que você tem. Às vezes as pessoas comem frutas, legumes, carne contaminada por agrotóxicos. Vocês lembram que para abater um frango, uma galinha, era quase um ano. Hoje 2 meses já estão abatendo. Mesma coisa é o gado. Mesma coisa são estes ovos de laboratório. Então precisa estender a mão e abençoar, para que você tenha um café com Jesus, um almoço com Jesus, uma ceia com Jesus, um jantar com Jesus. Convide Jesus para estar em sua mesa. Esta obra é santa. O que eu falo aqui, eu não trago nada escrito. O telegrama, o e-mail, o fax de Deus vem no momento em que eu sento aqui e abro a Bíblia Sagrada. Obra santa, vamos louvar, vamos louvar. Puxa aí a garrafa térmica, o bule, a jarra de suco. Abençoa este maracujá também. Abençoa esta uva, esta pera. Abençoa esta graviola, este suco de laranja, de tangerina. Apresenta a Deus a sua mesa. Consagra a sua mesa
para Jesus. Sua mesa tem que ser mesa crente. Bom dia, Espírito Santo. Obra santa do Espírito, esta causa é do Senhor, como vento impetuoso, como fogo abrasador. Isso aí, Iraci. Estamos sob Isso aí, Denilson Barroso. santa, reverente, muito amor. Esta hora é decisiva, vigilante de temor. Deus abençoe, Fernanda. Edivaldo, Deus te abençoe. Canta, Fernanda. É obra santa. Canta, Naildes. O mundo todo pode apagar esse amor. Ninguém detém. É obra santa. Essa causa. Uma vez trouxeram para mim uma jovem senhora com uma úlcera. Eu pus a mão na barriga dela e ela começou a vomitar. E ela vomitava um suco de laranja que ela havia bebido há muitos dias atrás. E o diabo falou na boca daquela pessoa, o Exu, que estava alojado naquele estômago por causa daquele suco maligno. Ela seria aberta pelos médicos, mas ela foi operada por Jesus. Consagra tudo que você comprar na feira livre, no mercado ou na porta de casa, consagra para Deus suas compras. Porque às vezes aquele empresário é um feiticista, é um maçom praticante, é um bruxo que fez pacto com o inferno para alcançar riqueza. Às vezes o dono daquele mercado, daquela banca na feira, tem aliança com o inferno na ignorância espiritual dele. Mas você conhece e tem a luz. Tudo que chegar e entrar em sua casa, móveis também, geladeira, televisão, sofá, cama, armários, unge, consagra, porque você não sabe a origem. Quando você comprar um apartamento, uma casa, unge a casa, o apartamento, o carro. Muitos empresários de carro têm pacto com o diabo. Consagra o carro. Sabia que tem carro endemoniado? Uma vez um pastor me falou, missionário, este Fusca é endemoniado. Já bateu tantas vezes, já provocou acidente, já matou pessoas. Depois que nós ungimos, o diabo saiu do carro. Ó missionário, o diabo entra em coisas materiais, entra para lhe levar à derrota. Unge, ore, abençoa a construção da sua casa, o apartamento novo. Você é autoridade, não precisa levar pastor aí para orar, não. Você pega o óleo e unge. Você pega a água ungida e lança sobre o piso da casa. Às vezes este lugar onde foi construído o condomínio já foi aonde bateram atabaques. Ou algum empresário da construção civil fez pacto com o diabo. Você já entra num território maligno. Nem sei por que Deus está mandando eu falar isto aqui hoje. Mas se a revelação veio, eu entrego. Consagra a Deus seu apartamento, seu terreno, sua fazenda. Esta semana, segunda-feira, eu viajei
para colocar o óleo santo em 2 fazendas, lá em Mundo Novo. Fui com os empresários e também o evangelista que estava me acompanhando. Porque depois que ele comprou uma fazenda, os animais estavam morrendo. Aí ele me chamou e eu fui lá, viajamos 700 quilômetros para fazer uma obra de fé. Está entendendo o que eu estou falando? Abençoou os móveis que veio da loja também. Porque é batalha espiritual. Roupa, quando você comprar, às vezes aquela lojista tem pacto com a pombagira menina de trança cigana, e aquela roupa vai lhe fazer mal espiritual. Consagre a Deus. A camisa, a calça, a saia, o vestido, sapato, a meia, o tênis. Aprenda a pôr Jesus em primeiro lugar. Entre em minha página no YouTube. Tá bem? Dê o seu like e me ajude a pregar. Leve a mensagem que o mundo precisa ouvir. Você nunca ouviu pastor nenhum falar isto que eu estou falando. Mas a hora que eu entrei aqui, sentei nesta cadeira, veio a minha revelação. Para você aprender a consagrar tudo, cadernos, livros, apresentar a Deus. Não é oração de 1 hora não, pelo menos levantar e apresentar e ungir. Ah, missionário, eu não tenho santo óleo. Coloca aí um pouquinho do azeite de oliveira para ser ungido, rapaz. Creia. Abençoa o seu salário, dinheiro que você pega lá no banco. Também. Tem gente que fala assim, meu dinheiro entra por uma mão e sai pela outra, porque às vezes não tem a proteção, você não ajuda a obra de Deus. Aí o diabo vem, e rouba o que você tem. Leia Malaquias capítulo 3. Leia 1 Coríntios capítulo 6. E você vai deixar de ser roubador e vai entrar pela porta e tudo seu será próspero. Mande um Pix para ajudar o Bom Dia Espírito Santo. Olha o número aí. A minha neta está colocando, a Lívia. 7199186232. Tá bem? Lembrando que hoje é sexta-feira. Eita. Quando Deus manda a revelação, até eu esqueço do dia de hoje. Hoje é sexta-feira. E hoje nós teremos 6 cultos. Pela manhã, à tarde e à noite, quebra de maldições. Vem estar conosco na catedral ou na sede. Hoje é um dia abençoado por Deus. 8 da manhã, muita chuva em Salvador. Mas com chuva ou sem chuva, venha com sombrinho, guarda-chuva, proteja seu cachinho, sua chapinha, o seu pitoco, venha de Uber, de táxi, caminhando, mas venha para a igreja hoje. Ah, missionário, eu não preciso de libertação, eu já sou liberto. Beleza, eu também. E quem não precisa de libertação? Enquanto estivermos nesta matéria aqui, que gosta de coisa errada às vezes, temos que estar recebendo ajuda espiritual, sim. 8 da manhã, 2 da tarde, 7 da noite, Catedral da Bênção, Largo das 7 Portas, 446. Uma vez, uma irmã chegou para mim e falou, olha, missionário, eu vivia tão bem na minha casa, mas eu vendi a minha casa e comprei outra. Só que eu deito em minha cama, parece que a cama está rodando. As paredes estralam, parece que tem alguém andando na laje, no telhado. Porta de geladeira que abre, luz que acende e apaga. Porque a casa tinha morado uma bruxa, uma feiticeira.
Aí eu ensinei a ela a ungir, ela ungiu, leu o Salmo 91 em voz alta e passou a ter paz em sua propriedade. Consagra a casa que você alugou, comprou o terreno a Deus, tá bem? Esta mensagem tem endereço certo. Abra sua Bíblia, 5 horas e 53 minutos. Estamos falando para todo o Brasil. Bíblia aberta em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Uma mensagem que todos conhecem, mas é a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, que abriu a igreja na cidade de Corinto, na Grécia, entre os gregos, Paulo, que era extremamente zeloso, ele ficou triste, porque ele ouviu falar que estava tendo carnalidade maligna na igreja em Corinto. Os irmãos da congregação de Corinto estavam trazendo os costumes da mitologia, festas pagãs, idólatras, para dentro da igreja. No dia da ceia, eles comiam, bebiam, embriagavam. Quem não trazia comida ficava com fome. Um verdadeiro mundanismo idólatra dentro da igreja. O apóstolo Paulo ficou triste porque ele era zeloso a respeito do campo espiritual e de todos os campos. E ele preocupava com as igrejas, para elas chegarem à ordem dos princípios de Deus. E ele foi orar a Deus. Como celebrar a Santa Ceia? Porque a Santa Ceia é uma coisa tão profunda, que começou com a Páscoa, a passagem em Gósen. O Senhor aperfeiçoou o partir do pão e levantar o cálice também na instrumentalidade de Jesus e para a noiva, a igreja. A Santa Ceia é tão profunda que quando terminar aqui vai continuar no céu. Apocalipse capítulo 19. Quem não participa da Santa Ceia aqui, não participará lá. Quem irá nos servir lá é o próprio Jesus. Ele falou que a próxima Santa Ceia, ele falou no dia: Deus te abençoe, meu amigo Raimundo Gonçalves. Fala, profeta, que o céu ouve. Saudade de você. Falando difícil, Jesus é contigo. Fogo no inimigo. É isso aí, Raimundo. Você me conhece há quase 50 anos. Deus te abençoe, meu colega de ministério, homem forte de Anápolis, Goiás, a cidade mais linda de Goiás, depois de Goiânia. Anápolis, terra que mana leite e mel. Por isso que o pastor Raimundo está lá, abençoado. Então, a Santa Ceia é o único cerimonial que vai continuar no céu. E aqui é o começo. Se você não participa aqui, não participará lá. Pessoa precisa aceitar Jesus
e participar da comunhão, a renovação de aliança, o pão que representa o corpo e o suco da uva, o sangue da nova e eterna aliança. Viu, Kézia? Vê se você participa da Santa Ceia, Kézia. Senão seu pai vai, seu irmão vai e você fica, viu? Vigia. Sua mãe já está lá com Jesus, toda bonitona, toda no branco. Sua mãe era uma mulher amada por Deus, porque ela amava também a Deus. Então, o apóstolo Paulo fala da Santa Ceia com muita seriedade. Ele não aprendeu com Pedro, pouco ele viveu com Pedro. Ele não aprendeu com João, ele não aprendeu com Tiago, pouco ele viveu com Tiago. Ele aprendeu com Jesus em suas revelações. Ele mesmo fala aqui, porque eu recebi do Senhor. Ele não teve um pastor para ministrar sobre ele a Santa Ceia. Apesar que Barnabé o ajudou, Ananias o ajudou, o Pedrão deu umas aulas, mas a coisa dele, ele queria confirmação, era do céu. E Paulo foi orar. Como celebrar a Santa Ceia para o povo de Corinto? E Jesus revelou a ele, porque ele era vidente. A vidência é um dom de Deus. Não é coisa do diabo, é coisa de Deus. E ele fala aqui, porque eu recebi do Senhor. Aleluia. Tem coisas que vieram do apóstolo Doriel para mim. Tem coisas que vieram do meu irmão, o apóstolo Jair, para mim. Tem coisas que eu aprendi com Manuel de Melo, Davi Miranda, Doriel de Oliveira, João Batista Flores, um aprendendo com o outro. Mas existem coisas que vêm diretamente de Deus para o canal limpo. Foi o que Paulo falou, Fábio. O que eu recebi do Senhor, isto também eu vos ensinei. Fábio aprendeu muito com o apóstolo Doriel, com a missionária Ruth. Mas tem coisas, Fábio, que é de Deus para você, particularmente, e ele não dá a outro. Tem coisas que são específicas. Você entende o que eu falo? Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Por que Jesus pegou o pão? E ele havia dito, eu sou o pão da vida, eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a água. Jesus pegou o pão, porque o pão está na mesa do rico, do pobre, do africano, do americano. O pão está no presídio, no hospital, no sanatório, na plataforma de petróleo. O pão está no palácio do governo. O pão está na favela. Até na Cracolândia tem pão. E quando alguém bate na porta, pede um pedaço de pão. Porque Jesus veio para todos. O pão está em todos os lugares. Daqui a pouco eu vou estar na igreja, devo comer um pedaço de pão. Seja pão de sal, pão de milho, pão de leite, pão sovado, pão de que mais, rapaz? Pão de batata, mas é pão. Jesus falou, eu sou o pão da vida. Porque o pão veio para africanos, brasileiros, estrangeiros, para todos. Por isso que esse programa está levando o pão da vida pelos pelos 5 continentes. 5 continentes. Como chama aquele continente gelado lá no sul, abaixo da Argentina, rapaz? Antártida. Continente Antártida.
Se não me engano, lá é um continente, então são 5. Eu preciso ler mais, estudar mais sobre geografia, né? Mas vamos lá. E tendo dado graças, o partiu e disse. Isto aqui é profundo, rapaz. Ele partiu o pão. Ele não deu um pão para um e um pedacinho para outro. Ele é chefe de família. Pães iguais, bênçãos iguais. Meu pai dizia, eu aprendi assim com os meus líderes. E isto aí mesmo era Oswaldo José, filho do José do Egito. Esse Oswaldo é meu neto na fé. Neto na fé. Deus te abençoe, neto amado. E tendo dado graças, o partiu e disse. Ele partiu o pão. Ele não faz exceção de pessoas. A bênção é igual. O céu é para todos. Tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Santa Ceia para nós relembrar a morte dele, o corpo partido, ele levando as enfermidades e perdoando os pecados. Em memória, a Santa Ceia é memória. Quanto tempo faz que você não levanta o cálice e não levanta o pão? Quanto tempo faz que você não participa da Santa Ceia? Quero te dizer uma coisa. Atenção, se você não participa aqui, não participará lá também. Aqui é o começo para lá. Missionário, eu pequei, peça perdão. Entra pela porta, renove a sua aliança. Domingo agora é Santa Ceia Ministerial. E no outro domingo, dia 14 também. Eu tenho 4 Santas Ceias aqui, em 2 igrejas da qual eu sou pastor titular. Fora as congregações nossas, que são mais de 240. Que haverá Santa Ceia em todas elas no segundo domingo. Primeiro domingo é na catedral. Para participarmos juntos e renovar junto o ministério da aliança com Deus. Semelhantemente também, depois de haver ceado, tomou o cálice dizendo, cálice, não foi uma lata, não foi um copo, um cálice. A unidade no cálice. Há o cálice da vida e o cálice da morte. Há o cálice do Antigo e do Novo Testamento. O cálice representa a aliança, o casamento, a comunhão. Ele pega o cálice, e no cálice havia o suco da uva, o vinho sem álcool, porque álcool é corrupção. E no sangue de Jesus não havia pecado, não havia corrupção. Por isso a morte não o matou. Ele entregou o espírito ao Pai antes do último suspiro. O cálice com o suco da uva. Jacó abençoando seus filhos. A hora que ele chegou em Judá, um dos filhos amados, ele falou, Judá, você será como uma parreira, Judá, e de ti sairá o legislador. Judá, você será como um pé de uva, Judá, que se espalha pelas montanhas, pelos muros, pelas cidades, pelos países, pelos continentes. Por isso ele pegou o cálice com suco de uva. Ele não podia ali pegar água, nem suco de graviola, nem de laranja, nem de tangerina. Ele pega o que a Bíblia já revelava para ele pegar. Suco de uva, sem álcool. Porque o álcool é corrupção.
Jesus não tinha corrupção em seu sangue, ele não pecou. Ele levou os nossos pecados. Ele pega. É só você ler lá em Gênesis a bênção de Jacó, de Israel, para seu filho Judá. Porque todas as vezes que comerdes este pão, todas as vezes, a Santa Ceia é as vezes que você quiser, ou ministério estabelecer. Todas as vezes. Tem pessoas que participam da Santa Ceia uma vez por mês, uma vez por ano, não importa. Todas as vezes que você achar digno. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha, relembrando a morte, para nós estarmos vivos, porque ele morreu, ele viveu, e assim seremos nós. Será que você entende o que eu falo? Quanto tempo faz que você não participa da Santa Ceia? Levante a sua cabeça. Deus me colocou na sua frente para te ajudar. Venha para a Santa Ceia. Renove a sua aliança. Peça perdão a Deus. Porque se você morrer sem a ceia, lá você não entra. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, em pecado, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Se você participa indignamente, é mais um espinho, é mais um cravo sobre Jesus. Mas aí vem o outro versículo, rapaz. Versículo de número 28. Eita! Examine-se, pois, o homem a si mesmo. O que é isso, missionário? Faça um exame de consciência, de caráter, de convivência. Peça perdão a Deus e entra pela porta. Peça perdão e entra pela porta. Não é difícil. Assim coma deste pão e beba deste cálice. Olha o que Deus, que Jesus passou para Paulo passar para a igreja, para nós. Porque o que come e bebe indignamente, misericórdia, né? Que come e bebe indignamente, sem confessar, sem conscientizar, sem renovar, come e bebe para a sua própria condenação. Mas ele nos dá a ceia para a salvação. Aí você escolhe ou bênção ou maldição. Não discernindo o corpo do Senhor. O culto da Santa Ceia é o culto mais lindo da igreja, mais espiritual da igreja, porque é o momento da reconciliação. É o momento do arrependimento, porque nós viemos, a Bíblia diz que em pecado nos concebeu a nossa mãe. Por isso que a gente tem que estar sempre renovando, pedindo perdão e entrando pela porta, cada dia mais estreita, que é para a gente entrar só. Você quer levar uma carga de pessoas com você? Salvação é individual, viu? Está pensando que o marido vai levar o pecado da mulher ou a mulher do marido? Cada um é responsável pela sua salvação. Viu, Ângela? Está entendendo, Ângela? Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Agora veja o versículo 30. Por causa disso o quê? Dos versículos primeiros que lemos, o 28 e o 29.
Por causa disto há entre vós muitos fracos. Crente fraco. Doentes, psicologicamente falando, espiritualmente. Hoje está assim, ó, crente fraco e doente, crente incrédulo, crente ladrão de Deus. Tem a Bíblia, mas não tem a palavra. Tem o livro, mas não tem o verbo. Temos que melhorar. Cada dia. A palavra é água, é fogo, é martelo. É doce, é amarga, seja o que for. É para o nosso bem espiritual. Ele é pai, ele corrige aquele a quem ele ama. Por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes. Sabia que tem pastor fraco? Pastora fraca? Só vive caindo e levantando, caindo e levantando. É um negócio do cai-cai no pecado, viu? Fracos. E o diabo enrola ele. E doente, cheio de doenças psicológicas, emocionais, bipolar. Colocando seus erros, culpando alguém, como Eva culpou a cobra, como Adão culpou Eva, Eva culpou Adão. É um negócio de uma culpa empurrando no outro. Tem pessoas que se fazem de vítima. É fraco, é doente. Às vezes é forte fisicamente, mas é fraco espiritualmente, mentalmente, emocionalmente. Vocês já viram aqui eu reclamar da vida? A minha vida de fé em fé, de glória em glória. Já passei cada vale na minha vida, profundos. Mas nunca cheguei aqui para dizer: sei que a vitória faz parte do meu ministério e eu sou cidadão do céu, o céu me espera. É de glória em glória, de fé em fé. Deus às vezes permite certas coisas para nos abençoar. Por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. É o sono da indolência. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas a palavra nos julga e nos ajuda a entrar pela porta. Mas quando for julgados, Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Ele não quer nos condenar com o mundo. Não é o desejo do pai lançar o filho na prisão. É o desejo do pai libertar, salvar, socorrer o filho. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. A palavra nos corrige. Portanto, meus irmãos, quando vós ajuntais para comer, Santa Ceia, participar, espera uns pelos outros. Sabe o que quer dizer isso aqui, ó? Organização na vida, na mesa do Senhor e no caminhar com Deus. Deus não gosta de bagunça. Deus não gosta de pontas. Deus não gosta de fundos. Deus é Deus do centro. E do meio da sarça ele falou. E do meio da coluna ele falou. Sobre o meio das águas a arca estava. No centro da cruz ele disse: ele é Deus do meio. Ele abriu um caminho no meio do mar. Ele abriu um caminho no meio do rio Jordão. Deus é Deus de centro, de primeiro lugar, porque Ele é Senhor. Ele é Criador. Ele é onipotente.
Ele não dá a glória dele para ninguém. Ele não perde a posição dele para o diabo. Convide Deus para entrar em sua casa, para estar na cama entre você e o marido e a esposa. Convide Jesus para estar na sua mesa, no seu carro, na sua empresa, em seus negócios. Não deixe ele para trás, não. Senão é você que vai ficar para trás. Ouviu bem? Quando vós ajuntais para comer, espera uns pelos outros. Unidade, união, um só pensamento, uma só fé, uma só atitude, uma só obediência, um só caráter, o caráter de Cristo. Leiam hoje, venham domingo para a Santa Ceia ministerial. Mas não venha apenas para apresentar roupa nova. Venha para apresentar caráter novo. Vamos falar com Deus, meu querido Brasil, ó terra. Momento de oração. Vamos falar com Deus. Eu abençoo o dia de hoje, sexta-feira, primeira sexta do mês de novembro, aonde estaremos na catedral, na sede hoje, para a quebra de maldições, em 6 cultos. Eu abençoo o domingo da Santa Ceia Ministerial, aonde o corpo levantado por Cristo estarão ali levantando o cálice e o pão, pastores e pastoras, que têm a minha visão. Eu abençoo o domingo de Santa Ceia. Também o dia 14, Santa Ceia. O dia 17, a grande campanha da Arca, com a mensagem da graça de Deus. Eu abençoo este mês a viagem que faremos a São Paulo e tantas outras viagens. A inauguração da nossa igreja, lá na estrada da Cascalheira também. Que a mão de Deus esteja sobre todos. Eu abençoo a família evangélica, espírita ou católica, aonde estiver chegando a minha voz, chegue a bênção de Deus. Eu consagro as águas que estão no rádio para a cura e milagres pela minha fé. Eu abençoo a caneta que vai assinar aquele destravamento, aquele novo contrato, aquele cheque, aquele Pix, que serão enviados para ajudar a ganhar almas. 71 9918 62232. Eu abençoo este azeite de oliveira, que esta pessoa irá ungir a geladeira, o fogão, as panelas, as compras, os filhos, o tênis, o módulo da faculdade, ferramentas de trabalho, espaço, casa, apartamento, condomínio, fazenda, lote, terreno, carros. Que a mão de Deus consagre este óleo. Que esta pessoa, que é uma autoridade da igreja pela fé, irá ministrar a santa unção. A bênção esteja sobre todos. E que esta sexta-feira seja iluminada. Eu abençoo todos aqueles que estão entrando em minha página no YouTube, compartilhando, dando testemunho, dando like. Aqueles que estão no Facebook também me acompanhando, Daniel de Oliveira, volume 1, volume 2. Eu abençoo 6 cultos que teremos hoje. E a Santa Ceia de domingo.
na catedral e na sede. Eu oro em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Receba o abraço do missionário Daniel, viu, Helenir? Viu, meu amigo Fábio, Gislene? Pareça domingo na ceia, hein, Gislene? Vigie, viu? Deus os abençoe. Walter está colocando ali para mim a chave do Pix. Walter é Walter, rapaz. É o meu jornalista lindo pela fé. 71991862232. Shalom. Hoje é um dia de muito trabalho para nós aqui em Salvador, viu, Eriovaldo? Deus abençoe a todos. Leve esta mensagem. Manda o povo ungir tudo que tem em volta dele, que ele comprou, adquiriu, para que a palavra cumpra. Se beber ou comer alguma coisa mortífera, não lhes causará dano algum. Ministra unção. Aprenda a consagrar sua mesa, suas compras, suas roupas, seu carro, sua casa. Apresenta a Deus. Aí quero ver se o diabo toca. Toca o quê, rapaz? Queima ele e ele sai correndo. Deus os abençoe. Compartilhe este programa de hoje.